Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleanor e Park. 17. Eleanor. As segundas-feiras eram os melhores dias de todos. Naquela, quando Eleanor entrou no ônibus, Park sorriu muito para ela. Sorriu o tempo todo enquanto ela caminhava pelo corredor. Eleanor não conseguiu retornar o sorriso direto para ele, não na frente de todo mundo. Mas não podia evitar sorrir. Então o fez para o chão e olhou de vez em quando para ver se ele ainda estava olhando para ela. E ele estava. A estava olhando, mas Eleanor a ignorou. Park levantou-se quando ela chegou no banco deles, e assim que se sentou, ele tomou a mão dela e a beijou. Aconteceu tão rápido que ela nem teve tempo de morrer de êxtase ou de vergonha. Ela apenas deitou o rosto por alguns segundos sobre o ombro dele, sobre a manga de seu casaco preto. Ele segurou a mão dela. Tava com saudade, Park sussurrou. Ela sentiu lágrimas lhe surgirem nos seus olhos e virou-se para a janela. Não disseram mais nada durante todo o trajeto até a escola. Park acompanhou Eleanor até o armário dela, e ambos ficaram ali, quietos, encostados na parede, quase até a hora em que o sinal tocou. O corredor estava praticamente vazio. Então, Park ergueu a mão e enrolou um dos cachinhos dela no dedo. Já estou com saudade, disse, soltando-o. Eleanor atrasou-se para a chamada e não ouviu. O Sr. Phelps lhe disse que ela tinha que ir à sala da orientadora. Ele jogou uma pasta na carteira dela. Eleanor, acorde. A orientadora quer que você veja isso com ela. Nossa, que cara idiota. Muito bom que estivesse ali só para fazer a chamada. No caminho até a sala da orientadora, a garota foi tamborilando os dedos na parede, cantarolando uma canção que Park lhe mostrara. Estava tão encantada que até sorriu para a Sra. Dunne quando chegou ao seu destino. Eleanor, disse a orientadora, abraçando a garota. A Sra. Dunne era chegada num abraço. Abraçaram-se logo na primeira vez em que se viram. Como vai você? Vou bem. Boa aparência, comentou a Sra. Dunne. Eleanor olhou para baixo, para sua blusa. Certeza de que um cara muito gordo comprara para jogar golfe em meados de 1968. E a calça jeans rasgada. Nossa, será que estava tão mal vestida assim? Ah, obrigada, agradeceu, meio em dúvida, rindo. Andei conversando com seus professores, explicou a moça. Sabia que vai tirar nota máxima em quase todas as matérias? Eleanor deu de ombros. Não tinha TV a cabo nem telefone e era como se morasse no subsolo da sua própria casa. Havia tempo de sobra para a lição de casa. Bom, você vai, continuou a orientadora. Estou tão orgulhosa de você. Eleanor ficou feliz por haver uma mesa entre as duas nesse momento. A Sra. Dunne parecia armada para atacá-la com um outro abraço. Mas não foi por isso que chamei você aqui. O motivo é que recebi uma ligação para você agora de manhã. Um homem ligou. Ele disse ser seu pai. E ligou porque não tinha o telefone de sua casa. Na verdade, não tenho telefone, contou Eleanor. Ah, disse a outra. Entendo. Seu pai não sabe disso? Não deve saber, respondeu Eleanor. Já era estranho ele saber em que escola ela estudava. Gostaria de ligar para ele? Pode usar o telefone do escritório. Se gostaria de ligar para ele, por que raios ela ligaria para ele? Talvez alguma coisa horrível. Alguma coisa horrível mesmo acontecera. Talvez a avó tivesse morrido. Caramba! Claro, disse Eleanor. Sabe, falou a Sra. Dunne. Pode usar meu telefone sempre que quiser. Ela se levantou, sentou-se na ponta da mesa e descansou a mão no joelho de Eleanor. A garota estava um triz de pedir uma escova de dente, mas pensou que isso levaria a uma maratona de abraços e afagos no joelho. Obrigada, agradeceu somente. Certo, a orientadora falou radiante. Volto já. Vou retocar o batom.
Quando ela saiu, Eleanor discou o número do pai, surpresa em ainda sabê-lo de cor. Ele atendeu no terceiro toque. Oi, pai. É a Eleanor. Oi, filha, tudo bem com você? Ela considerou por um instante contar-lhe a verdade toda. Tudo? Disse. Como estão todos? Bem. Vocês nunca ligam? Nem adiantava dizer que eles não tinham telefone, ou comentar que ele nunca retornara a ligação quando eles ainda tinham e ligavam, ou até mesmo dizer que ele era quem devia encontrar um jeito de falar com eles, sendo que tinha telefone, carro e uma vida própria. Não adiantava dizer nada ao pai. Eleanor sabia disso fazia tanto tempo que nem se lembrava de quando compreendera o fato. Olha, tenho uma proposta legal para te fazer, ele disse. Pensei que você podia vir aqui na sexta-noite. A voz dele parecia como a de um desses caras de TV, desses que tentam vender discos de coletânea. Os melhores discos dos anos 70, ou a mais nova coleção Time Life. Dona quer que eu vá a um casamento, aí... Ele continuou. E eu lhe disse que talvez você pudesse cuidar do Matt. Pensei que ia querer ganhar uma graninha. Quem é a dona? Ué, a dona? Dona, minha noiva. Vocês a conheceram da última vez que vieram aqui. Fazia quase um ano. Sua vizinha? Perguntou Eleanor. Isso, dona. Você pode vir e passar a noite aqui. Cuida do Matt, come uma pizza, fica no telefone. Vão ser os $10 mais fáceis da sua vida. E provavelmente os primeiros. Tá bom, disse Eleanor. Você vem buscar a gente? Sabe onde a gente mora agora? Busco você na escola. Desta vez, só você. Não quero que fique com a casa lotada de crianças para tomar conta. A que horas você sai da escola? Às 3. Legal. Te encontro na sexta, às 3. Tá bem. Bom, então tá. Te amo. Filha, estude bastante. A senhora Dunne esperava encostada na porta de braços abertos. Bem, pensou Eleanor, enquanto cruzava o corredor. Estava tudo bem. Todo mundo estava bem. Ela beijou as costas da mão, só para sentir os próprios lábios. Parque. Não vou mais ao baile de formatura, disse Parque. Claro que não. Ao baile? Disse Cal. Quer dizer, tá tarde demais para alugar um smoking afinal. Estavam adiantados para a aula de inglês. Cal sentava-se 2 lugares atrás dele, por isso Parque tinha de ficar olhando para trás o tempo todo para ver se Eleanor já chegara. Vai alugar smoking? Perguntou Parque. Ah, sim. Ninguém aluga smoking para formatura. Então, quem vai ser o cara mais classudo? E outra, você sabe alguma coisa de baile? Você nem vai ao baile, quero dizer. Agora, o jogo de futebol. Outra história. Nem gosto de futebol, disse Parque olhando para a porta. Dá para parar de ser o pior amigo do mundo por, tipo, uns 5 minutos? Parque olhou para o relógio. Claro. Por favor, pediu Cal. Faça esse único favor para mim. Vai toda a turma de gente legal. E se você for, a Kim vai se sentar com a gente. Você é tipo o imã de Kim. Você não entende como isso é problemático? Não. Considero que encontrei a melhor isca para Kim. Pare de repetir o nome dela. Por que ela não tá aqui, tá? Parque olhou para trás. Não dá pra você gostar de uma menina que também gosta de você? Nenhuma gosta de mim, disse Cal. Então posso gostar da que eu quero de verdade. Ah, vai, por favor. Vamos no jogo na sexta. Por mim. Ah, não sei, respondeu Parque. Uau, qual é o problema dela? Parece que acabou de matar alguém. Parque olhou para trás com tudo. Eleanor sorrindo para ele. Ela tinha aquele sorriso que a gente vê nos comerciais de creme dental, em que dá para ver quase todos os dentes da pessoa. Ela devia sorrir desse jeito o tempo inteiro, Parque pensou, pois fazia o rosto dela passar de estranho para lindo. Queria fazê-la sorrir desse jeito mais frequentemente. O Sr. Stisman fingiu tropeçar contra o anteparo da lousa quando entrou. Meu Deus, Eleanor, pare! Está me cegando. É por isso que mantém esse sorriso trancado? Porque é poderoso demais para nós, os mortais? Ela olhou para baixo, envergonhada, e o sorriso esmoeceu. Psiu, disse Cal. Kim sentou-se entre os dois.
Cal juntou uma palma na outra, implorando. Park suspirou e fez que sim com a cabeça. Eleanor. Ela esperava que o telefonema do pai fosse deixá-la azeda. As conversas com seu pai eram como chicotadas, nem sempre doíam na hora. Mas isso não aconteceu. Nada poderia estragar seu dia. Nada poderia tirar as palavras de Park de sua cabeça. Tava com saudade. Dissera a ele naquela manhã. Vai saber do que tinha saudade? Da gordura? Da esquisitice? Do fato de que ela não conseguia falar com ele como uma pessoa normal? Enfim, qualquer que fosse a perversão que o fazia gostar dela, o problema era dele. Mas Park gostava dela. Disso Eleanor tinha certeza. Pelo menos por hora. Naquele dia, ele gostava dela. Sentia saudade. As palavras repetiram-se na cabeça dela o dia inteiro. Jogaram basquete na aula de educação física e Eleanor estava tão distraída que chegou a se esquecer de não tentar. Ela roubou a bola colidindo com uma das amigas da Tina, uma menina troncuda e espivitada chamada Annette. Está tentando alguma coisa? Inquiriu Annette, empurrando a bola contra o peito de Eleanor. É isso? Então venha, ande. Chegue aí. Eleanor deu alguns passos para trás, saindo da quadra, e esperou que a senhora Bird apitasse. Annette ficou irritada durante o resto da partida, mas Eleanor não se deixou afetar. A sensação que a invadia quando estava sentada ao lado de Park, no ônibus, aquela sensação de segurança, de que estava a salvo naquele momento, podia conjurá-la sempre que quisesse, como um campo de força, como se fosse a mulher invisível. Isso faria dele o Senhor Fantástico. 18. Eleanor. Sua mãe não queria deixá-la cuidar do bebê. Ele tem 4 filhos, disse ela. Estava desenrolando massa para fazer tortilhas. Ele se esqueceu disso? Eleanor fizera a burrice de contar para a mãe a conversa que tivera com o pai bem na frente dos irmãos, e ficaram todos muito animados. E depois ela teria que lhes contar que eles não foram convidados, que ela iria só para dar uma de babá, na verdade, e que o pai nem estaria lá. Mose começou a chorar, e Maisie ficou brava e saiu soltando fogo pelas ventas. Ben pediu a Eleanor que ela ligasse para o pai e perguntasse se ele poderia ir também para ajudar. Diga que eu cuido das crianças o tempo todo, disse o menino. O pai de vocês só dá trabalho, retrucou a mãe. Toda vez ele parte o coração de vocês, e toda vez espera que eu vá recolher os pedacinhos. Recolher, varrer para o canto, dava na mesma. Na cabeça da mãe, Eleanor não discordou nem discutiu. Me deixa ir, por favor, disse. Por que você quer ir? Perguntou a mãe. Por que se importa com ele? Ele nunca ligou para vocês. Puxa, mesmo que fosse verdade, doía ouvir isso. Não me importa, disse Eleanor. Eu só preciso sair um pouco daqui. Não vou a lugar algum além da escola. Já faz 2 meses. Além disso, ele disse que vai me pagar. Se ele tem dinheiro sobrando, devia pagar a pensão. Mãe, são só $10, por favor. A mãe suspirou. Tá bom. Vou falar com o Rich. Não, caramba! Não fale com o Rich. Ele vai dizer não. E de qualquer maneira, ele não pode me impedir de ir ver meu pai. Rich é o chefe desta família. É ele quem coloca comida na nossa mesa. Que comida? Eleanor quis perguntar. E a propósito, que mesa? Eles comiam sentados no sofá ou no chão, ou nos degraus da entrada da casa, segurando pratinhos de papel. Além disso, Rich diria não, apenas pelo prazer de dizer não, sentindo-se como se ele fosse o rei da Espanha. E devia ser exatamente por isso que a mãe queria dar a chance a ele. Mãe, Eleanor enterrou o rosto nas mãos e inclinou-se contra a geladeira. Por favor. Ai, tá bom, disse a mãe amargamente. Mas se ele te der dinheiro, você vai dividir com seus irmãos. E o mínimo que pode fazer. Eles que ficassem com tudo. Eleanor só queria a chance de falar com o Park ao telefone. Poder falar com ele sem todas as criaturas infernais das colinas escutando. Na manhã seguinte, no ônibus, enquanto Park passava o dedo dentro do bracelete dela, Eleanor pediu o número do telefone dele. Ele começou a rir. Qual é a graça? É que, ele disse baixinho, diziam tudo baixinho, mesmo estando o ônibus na maior algazarra.
mesmo que fosse preciso gritar num megafone para se fazer ouvir por cima de todos os palavrões e babaquices. Parece que você está dando em cima de mim. Talvez eu não devesse pedir seu telefone. Você nunca pediu o meu? Ele olhou para ela por entre os fios de cabelo da franja. Pensei que você não pudesse usar o telefone. Depois daquele dia com seu padrasto, provavelmente eu não poderia se tivesse telefone. Geralmente, ela tentava não comentar coisas ruins com o Park, tipo sobre todas as coisas que ela não tinha. Ela esperou que ele reagisse, mas ele não fez nada. Apenas passou o dedão pelas veias do pulso dela. Então, por que quer meu telefone? Nossa, pensou ela. Deixa pra lá. Não precisa me dar se não quiser. Ele revirou os olhos e tirou uma caneta da mochila. Depois pegou um dos livros dela. Não, ele sussurrou. Aí não. Não quero que minha mãe veja. Ele fez uma careta para o livro. Acho que seria mais preocupante se ela visse isso. Eleanor olhou para baixo. Droga, a pessoa que escreveu aquela nojeira no livro de geografia fez o mesmo no de história. Estava escrito "Me chupa", em letras azuis feias. Ela tomou a caneta de Park e começou a rabiscar os dizeres. Por que você escreveu isso? Ele perguntou. É letra de música? Não fui eu, ela disse. Dava para sentir porções de rubor escalando seu pescoço. Quem foi então? Ela olhou com a cara mais zangada que conseguiu fazer. Era difícil olhar para ele com uma expressão que não fosse meiga. Eu não sei. Por que alguém escreveria isso? Eu não sei. Ela puxou os livros contra o peito e os abraçou. Ei, ele disse. Eleanor ignorou e ficou olhando pela janela. Não acreditava que tinha deixado que ele visse aquilo no livro. Uma coisa era permitir-lhe conhecer sua vida maluca aos poucos. Então tá. Eu tenho um padrasto medonho, não tenho telefone e às vezes, quando acaba o sabão de lavar louça, eu lavo o cabelo com shampoo antipulgas. Mas era outra coisa lembrá-lo de que ela era aquele tipo de garota. Só faltava convidá-lo para a aula de educação física. Podia aproveitar e dar-lhe uma lista em ordem alfabética de todas as palavras com a que xingavam. A, aranha gorda. B, baranga ruiva. Provavelmente ele tentaria perguntar por que ela era aquele tipo de garota. Ei, ele chamou. Ela maneou a cabeça. Não adiantaria dizer-lhe que ela não era aquele tipo de garota na escola anterior. Sim, haviam tirado sarro dela. Sempre havia meninos sacanas. E sempre, sempre havia meninas maldosas. Mas ela tinha amigos na escola anterior. Tinha gente com quem ela almoçava e para quem mandava recadinhos. Gente que a escolhia para entrar no time na aula de educação física, simplesmente porque achavam-na legal e divertida. Eleanor. Mas não havia ninguém como o Park na escola anterior. Não havia ninguém como o Park em lugar nenhum. O quê? Ela disse, olhando para a janela. Como você vai me ligar se não tiver meu telefone? Quem disse que eu ia te ligar? Ela abraçou mais os livros. Ele se inclinou sobre ela, pressionando-lhe o ombro. Não fique brava comigo, disse, suspirando. Isso me deixa louco. Nunca fico brava com você, ela falou. Tá, não fico. Pelo visto, você não fica brava comigo o tempo todo. Ela encostou no ombro dele e não conteve um sorriso.
Vou tomar conta do Matt na casa do meu pai na sexta-noite. E ele disse que eu podia usar o telefone. Park virou o rosto avidamente. Estava muito perto do dela. Dava para beijá-lo, ou dar-lhe uma cabeçada antes mesmo que ele tivesse chance de se afastar. É mesmo? Ele perguntou. Sim. Sim, ele disse sorrindo. Mas você não vai me deixar escrever meu número? Me fale, ela respondeu. Eu decoro. Deixa eu escrever. Vou decorar, colocando numa melodia. Assim não esqueço. Ele começou a cantar o número seguindo a melodia. 867-5309. E ela caiu na gargalhada. Park. Park tentou se lembrar da primeira vez que a vira. Porque se lembrava de, naquele dia, ter visto o mesmo que todo mundo. Lembrava-se de pensar que ela estava pedindo para ser maltratada. Que já era ruim o bastante ter cabelo ruivo cacheado. Que já era ruim o bastante ter o rosto em formato de caixa de bombons. Não, não foi exatamente isso que ele pensou. Ele pensou que já era ruim o bastante ter milhões de sardas e bochechas gorduchas de bebê. Nossa, ela tinha bochechas lindas, com covinhas além das sardas, o que não devia nem ser permitido, e redondas feito flor de maçã. Era meio incrível que ninguém mais tentasse apertá-la. A avó dele com certeza iria querer apertá-las, quando elas se conhecessem. Mas Park não pensara nisso na primeira vez em que a vira no ônibus. Lembrava-se de ter pensado que já era ruim o bastante ter aquela aparência dela. Porque ela tinha de se vestir daquele jeito e agir daquele jeito. Tinha tanto que se esforçar a ser diferente? Lembrava-se de ficar com vergonha por ela. E, no entanto, passara a sentir a raiva subindo-lhe pela garganta sempre que imaginava alguém tirando sarro dela. Quando pensava em alguém escrevendo algo como aquela grosseria no livro dela, sentia-se como Bill Bixby, um segundo antes de se transformar no Hulk. Vinha sendo tão difícil no ônibus fingir que nada a incomodava. Não queria tornar as coisas piores para ela. Colocou as mãos dentro dos bolsos e as fechou em punho, ficando desse jeito durante toda a manhã. E durante toda a manhã ele quis socar alguma coisa, ou chutar alguma coisa. Park tinha educação física logo após o almoço e correu tão rápido no aquecimento que começou a querer pôr para fora o sanduíche de peixe que acabara de comer. O Sr. Quening, o professor, mandou-o sair mais cedo da aula e tomar banho. Pro chuveiro, Sheridan! Agora! Isso aqui não é nenhuma carruagem de fogo. Park gostaria de estar sentindo somente uma raiva honrada. Gostaria de sentir somente vontade de defender e proteger Eleanor, sem sentir tudo mais. Sem sentir como se estivesse tirando o sarro dela também. Havia momentos, e não somente naquele dia, mas desde quando se conhecera, em que Eleanor o deixava desconfortável. Quando ele via pessoas falando e tinha certeza de que estavam falando deles. Momentos chatos no ônibus, nos quais ele tinha certeza de que todos estavam rindo deles. E nesses momentos, Park pensava em se afastar dela. Não terminar com ela. Essa ideia nem entrava em cogitação. Só afastar-se um pouco. Retomar os 15 centímetros de espaço entre eles. Essa ideia ficava rolando pela cabeça dele, até quando voltava a vê-la. Na aula, na carteira dela, no ônibus esperando por ele, lendo sozinha na cantina. Sempre que via Eleanor, ele não conseguia mais pensar em se afastar. Não conseguia pensar em mais nada, a não ser tocá-la. A não ser fazer qualquer coisa que pudesse ou tivesse de fazer para vê-la feliz. Como assim você não vai? Perguntou Cal. Aconteceu uma coisa, disse Park. Era hora do almoço e Park estava tentando manter sua voz baixa. Uma coisa, indagou Cal, metendo a colher no doce de banana. Tipo, você virar um completo idiota? Foi isso que aconteceu? Porque isso tem acontecido bastante ultimamente. Não, uma coisa, tipo, uma coisa com uma menina. Cal se aproximou. Você tem alguma coisa com alguma menina? Park notou que ficara vermelho. Mais ou menos. Quero falar sobre isso. Mas a gente tinha combinado, insistiu Cal. Você tinha combinado. E o combinado era péssimo. Park rebateu. Pior amigo do mundo.
Eleanor. Ela estava tão nervosa que mal tocou em seu almoço. Deu seu sanduíche de peru para Denise e o suco de frutas para Bibi. Parker fez repetir o número do telefone dele durante todo o trajeto até em casa, e depois acabou escrevendo-o no livro dela mesmo assim. Escondeu-o por entre os títulos de canções For Everyone e Isso é um 5-1, disse ele. Você vai lembrar? Não vou precisar, ela disse. Já sei seu número de cor. E aqui vai um 5. Por que não consigo pensar em nenhuma música para representar o 5? E esta aqui, Summer of 69. Com essa, você vai se lembrar do 6, mas esquecer o 9. Odeio essa música. Tá, eu sei. Shh, não consigo pensar em nenhuma música pro 2. Two of Us, ela disse. Two of Us, dos Beatles. Ah, por isso que eu não conheço. Ele anotou. Já sei seu número de cor. É que tô com medo de você esquecer, ele disse baixinho, e afastou os cabelos dela, de cima dos olhos, com a caneta. Não vou esquecer, ela retrucou. Nunca. Poderia gritar o número dele em seu leito de morte, ou tatuá-lo no coração, quando ele finalmente se enchesse dela. Sou boa com números. Se você não me ligar na sexta-noite, ele disse, porque não consegue se lembrar do número, que tal isso? Posso te dar o número do meu pai, e se eu não tiver te ligado até às 9, você pode me ligar. É uma ótima ideia, falando sério. Mas você não pode ligar em nenhuma outra hora. Parece que ele começou a rir e desviou o rosto. O quê? Ela perguntou, cutucando o cotovelo. Parece que marcamos um encontro. Muita bobeira? Não. Ainda que a gente não fique junto todo dia, ele disse. A gente nunca fica junto de verdade, ela completou. É que se a gente tivesse 50 damas de companhia hostis, Eleanor sussurrou. É. Ele guardou a caneta no bolso, depois pegou a mão dela e a segurou contra o peito por 1 minuto. Foi a coisa mais gentil que ela poderia ter imaginado. Teve vontade de dar filhos para ele, além dos próprios rins. Um encontro, disse ele. Praticamente, ela completou.